Olá galera do Amor Autêntico, que alegria estar com vocês. Eu sou o Fernando Gomes, idealizador dessa campanha, e hoje, nesse especial para o Dia dos Namorados, eu resolvi partilhar um tema diferente com vocês. Hoje eu quero partilhar um pouquinho para vocês um pouco da minha história, como eu conheci minha esposa, como foi nosso período de namoro, nossos passos para o casamento. Então, eu resolvi chamar o meu amor autêntico para estar conosco aqui, gravando esse vídeo junto comigo. Eu vim aqui, meu amor, seja bem-vinda. Olá pessoal, meu nome é Lucilene e é uma alegria muito grande de estar com vocês, de estar partilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa história. Então, esse é o tema do Amor Autêntico de hoje. É isso aí, gente. Então eu quero partilhar um pouquinho para vocês primeiro como eu conheci a Lucilene, né? Na verdade, eu conheci ela no ano de 2002. Eu estava numa missa, que era a missa de início da comunidade de vida, a comunidade de presença, né? Eu era vocacionado naquela época da comunidade, e a Lucilene estava entrando na procissão de entradas, não, melhor, na procissão das oferendas na missa, e eu vi ela pela primeira vez. Falei, nossa, que moça bonita, né? Irmã da Lucimar, irmã da fundadora, né? Mas assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia a gente namorar, estar próximo, porque na época eu namorava, inclusive, e ela também namorava uma outra pessoa. Já eu, nessa missa que o Fernando disse, eu não reparei. Você não deu bola pra mim, né? Você nem sabia que eu existia ainda, né? Peraí, volta. E como eu conheci o Fernando? Realmente, nós nos conhecemos quando o Fernando começou a fazer o caminho vocacional na comunidade, mas nessa missa que ele está contando, eu ainda não consegui reparar muito nele, assim. Eu lembro mais do Fernando quando ele entrou na comunidade de vida, né? Que aí Em 2004, na verdade. Em 2004, né? Que a gente teve mais uma proximidade. Como o Fernando disse, nós dois namorávamos na época, né? E foram passando-se os anos e o relacionamento terminou, tanto do Fernando quanto o meu. E foi nessa época que a gente se aproximou um pouco, né? E a gente sentia que tinha alguma coisa mais profunda entre nós. Só que o Fernando, ele começou com umas dúvidas vocacionais, né? Quanto ao sacerdócio, ele não sabia se ele queria um matrimônio ou se ele tinha o chamado para ser sacerdote. É isso mesmo. Abrindo parênteses aí, né, gente? Todo homem católico já teve uma experiência forte com Deus, acho que uma vez na vida pensou em ser padre, né? Acho que isso aconteceu comigo também. Mas o Fernando, na época, ele tinha razão, porque ele tinha as dúvidas no coração dele e realmente nós tínhamos terminado o namoro muito recente, né? Era a época da gente estar mais próximo de Deus, escutar aquilo que Deus queria de nós, né? Só que eu queria namorar na época, eu já queria emplacar o namoro. E foi aí que teve um desajuste, um desencontro. Por quê? Porque a gente se apaixonou um pelo outro, a gente começou a se aproximar. Na hora que o negócio ia começar, eu falei pra ela, olha, não vai dar, eu tenho que continuar nesse discernimento. E foi a hora que a gente teve um desentendimento, vamos dizer assim, porque ela não entendeu essa minha decisão, e foi quando a gente se afastou de novo. Se afastando, passou um tempo, eu comecei a namorar outro rapaz. Aí que tá o problema, gente. Gente, na hora, quando eu fiquei sabendo que ela estava namorando outra pessoa, já ali poucas semanas, né, depois, assim, eu fiquei muito doido. Eu fiquei, tá de brincadeira, tá querendo me provocar, ou sei lá, não sabe o que ela quer da vida, ora tá interessada em mim, agora já tá namorando outro rapaz. Só que acho que ela, não sei se ela pensava que eu ia atrás, que eu ia falar alguma coisa, que eu ia brigar. Só que eu peguei e coloquei na mão de Deus. Falei, sai, gente, se ela não tá querendo nada, eu vou fazer o quê? Porque eu já tinha falado pra ela que eu ia seguir um caminho de discernimento vocacional, né? Então isso aí mexeu comigo, mas eu guardei no coração. E o que eu fiz? Entreguei na mão de Deus e fui dando passo. Então nesse tempo também foi o tempo onde eu me silenciei. Eu comecei a me dedicar mais para a missão, para a evangelização. Nesse tempo eu coordenei grupo de jovens, coordenei diocese, ministério jovem. Enfim, me dediquei muitos anos nesse tempo para a missão e para a evangelização. E nesse tempo também ele entrou para estudar filosofia, teologia, né? Que era os estudos próprios para quem queria ser sacerdote. Isso mesmo. Só nesse período também,
ainda, como eu não tinha certo ainda essa questão do sacerdócio, né? Meu orientador espiritual falou, vai estudar, estuda como leigo, né? Eu entrei no Instituto Diocesano de Filosofia e Teologia e fui estudando. Só que logo nos primeiros anos de estudo eu já percebi que eu não tinha vocação para ser sacerdote, mas eu gostei muito dos estudos e a comunidade me investiu em mim. Eu continuei ali estudando e fui até o fim. Na verdade, estudei com os meninos até terminar a teologia, né, amor? Passado um tempo que eu estava namorando, o rapaz, né, com que eu estava namorando, ele decidiu terminar o relacionamento por motivos vocacionais. Ele estava sentindo chamado para viver em comunidade e foi nesse tempo que eu comecei a rezar também, né? Fiz novena para São José, para que Deus colocasse um São José na minha vida. Coitado, os dois pessoas que ela se interessou nos últimos tempos, os dois estavam com dúvidas vocacionais. Então, aí nesse período, depois que terminou o relacionamento, eu fiz o caminho vocacional com a comunidade, né? E me ingressei na comunidade como comunidade de aliança. E eu e o Fernando começamos a nos aproximar. Aí nós conversamos, rezamos, fazíamos novena, né? Conversamos com o conselho da comunidade, com a fundadora. E aí as coisas foram se encaminhando. Isso mesmo. Só que mesmo nesse tempo assim, a gente estava conversando, eu não sabia como que se dará, porque naquele tempo eu já estava assim, já muito entregue na missão, eu era missionário em tempo integral, dedicava muito, viajava muito dando palestra, e a Lene era uma tinha um compromisso de aliança com a comunidade, já tinha o trabalho dela, a vida dela, e nos momentos livres ela estava com a comunidade. Falei, puxa, como que se dará isso, né? E nós estávamos interessados um pelo outro, estávamos apaixonados um pelo outro, porém, eu falava assim, puxa, como que eu vou iniciar um relacionamento assim? Como vai ser de nós, nosso futuro? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então eu comecei a pensar, eu não quero começar a namorar e terminar um relacionamento. Eu quero namorar para casar, né? Eu quero namorar para realmente abraçar o matrimônio, né? E foi quando então eu comecei a perguntar para o Senhor o que Ele queria de nós, né? E uma das coisas que eu tinha mais medo, na verdade, até partilhando com vocês aqui, eu tinha medo de não viver a vontade de Deus. Eu tinha medo de não viver a castidade, né? Eu já tinha tido um namoro já anos passados, onde eu tive problemas nessa área, nós tivemos nossas quedas, nossos deslizes, e eu tinha muito medo, sim, já de acontecer isso novamente. Foi quando eu perguntei para Jesus, é da tua vontade mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser casto? Será que eu vou conseguir viver a castidade? E foi quando, num dia, eu ia participar de um curso, né? De um curso numa outra cidade. E naquele dia de manhã, eu acordei assim e eu fiz uma oração. Porque naquele dia, a Lucilene ia me dar uma carona até a outra cidade. Nós dois íamos ficar juntos, né? Na viagem de carro, né? Então seria um momento de nós nos aproximarmos de novo, conversarmos, e a paquera, a proximidade nossa estava muito grande já. Foi quando eu falei para Jesus, Senhor, será que eu vou dar conta de viver a santidade? Será que eu vou dar conta de ser casto? Será que eu vou conseguir ser fiel? Será que eu vou conseguir me guardar, proteger também a Lucilene? E eu estava de manhã, fazendo minha oração da manhã, eu estava apresentando isso para Jesus. Foi quando eu senti no meu coração a frase, eu li, eu estava assim rezando como se eu visualizasse o trecho bíblico, tudo posso naquele que me fortalece. E eu falei, Jesus, se for da tua vontade mesmo que vai dar certo, por favor, fala comigo hoje com essa palavra, né? E foi quando a gente estava indo, né? Ela veio, me pegou, deu a carona para mim. Dei a carona pro Fernando, né? Ia levar ele até uma cidade próxima. Só que no caminho nós estávamos atrasados, como sempre, né? Só que eu falei, não, eu quero passar numa capela que é perto da casa onde eu morava na época, né? Com os meus pais. E toda quinta-feira tinha adoração ao Santíssimo. E era o momento do horário de almoço que eu ia lá e ficar um pouquinho com Jesus. E naquele dia eu chamei o Fernando para ir comigo, só que ele se recusou, porque a gente estava atrasado. Não vai parar aí não, né? Só que eu acabei parando, nós fomos rapidinho, entramos na igreja. Nós nos ajoelhamos para fazer a adoração, não tinha praticamente ninguém na igreja. Eu olhei para Jesus sacramentado, eu senti o Senhor falando para mim assim, ó, pergunta para ela, né? Falei, pergunta o quê? Pergunta aquilo que você partilhou comigo de manhã na oração. E foi quando eu olhei para ela e falei, Lucilene, qual é a palavra de Deus que você se apoia? Ela, assim, como não entendeu a pergunta, ela pegou,
né, olhou para mim e falou: tudo Tudo posso. posso naquele que me fortalece. Eu não acreditei, falei: meu Deus, tá acontecendo aqui, tudo posso, né? Aí eu me ajoelhei, ela falou que eu falei uma coisa errada, eu falei: não, falou tudo certo. E ela não entendia nada, e eu também não falei para ela na hora, porque eu precisava ainda ruminar aquilo, né? Mas naquele momento, né? Não é que Deus falou assim: não, realmente eu quero que vocês casem, vocês são obrigados a se casar. Não, naquele momento é como Deus falou para mim assim: Fernando, se você quer, você pode. E se você quer ser casto, você consegue, porque tudo você pode em mim que eu te fortaleço. E lógico, passou ali uns dias, depois eu partilhei com ela o que aconteceu, e aí nós começamos a dar os passos então pra gente começar a namorar, e aí nós fizemos toda uma preparação, nós né? Fazemos parte, né, de uma comunidade, nós tivemos que conversar com o conselho da comunidade e eles, né, falar: não, o dia que a gente ia começar a namorar, e glória a Deus, nós começamos a namorar no Sábado Santo, dia 11 de abril de 2009. Nós né? marcamos o dia pra começar o namoro, viu, gente? Sábado de aleluia, né? Porque é um aleluia mesmo assim. Passamos a quaresma toda, né, rezando mais um pouco, né? E no Sábado Santo nós começamos a namorar com a bênção do sacerdote. Isso mesmo, tem um rito próprio da igreja que é uma bênção para os namorados, né? Então a gente deu esse passo pro namoro, né? Com essa bênção que o padre nos deu para a gente viver bem esse período. E tem um fato muito importante que nós já estávamos esquecendo, né? Além de marcar a data do nosso namoro, né? Nós tivemos que marcar um dia também para o Fernando ir na minha casa conversar com os meus pais, né? E naquela época o Fernando foi, né? E meu pai, todo aquele jeitão bravo dele, né? Porque hoje ele tá um pouco debilitado, mas na época ele estava bom, né? Tava muito bom. E nós ganhamos um presente, um presente da minha mãe, ela já tinha até preparado, né? É isso mesmo. E ela deu para nós essa cruz, né? E o que ela disse, Fernando? Ela disse assim, a mãe da Lucilene, ela é muito católica, né? E ela falou assim: olha, o namoro de vocês vai ser um namoro diferente. Vocês têm um chamado missionário, Fernando tem um chamado missionário também, você, Lene também, e não vai ser um namoro como os outros. Então vocês vão ter que aprender a abraçar essa cruz. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vocês vão ter provas, lutas, dificuldades, muitas renúncias. E essa cruz foi o presente que eu recebi da minha sogra, vamos dizer assim, no primeiro dia do nosso namoro. Né? Então, já começamos muito bem, já abraçando a cruz, irmãos. Realmente o nosso namoro foi diferente, né? Nós nos encontrávamos para namorar nos domingos à noite ou durante a semana em alguma formação, reunião da comunidade, e foi muito desafiador para nós, porque o Fernando também tinha muitas missões naquela época. Naquela época e hoje ainda também, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom porque nós aprendemos desde cedo que realmente o nosso namoro seria uma preparação para aquilo que seria o nosso casamento, ou seja, uma vida missionária, uma vida dedicada para a missão, dedicada para a evangelização. Mas nós tínhamos um sonho, eu tinha esse sonho no meu coração, que eu queria ainda, antes de casar, eu queria participar da Jornada Mundial da Juventude. E nós estávamos chegando no ano de 2011 e nós precisávamos fazer um investimento grande para ir para a jornada, né? Então eu fiz uma campanha, levantei um dinheiro e eu queria muito que a Lucilene fosse, porque depois... Só que ele fez a campanha só para ele. Porque é muito dinheiro, não conseguia levantar dinheiro para os dois, né? E ele gostaria muito que eu fosse. E naquela época... Eu falei: oh, Jesus, mas como que eu vou, né? E eu falei para Jesus: se for da tua vontade que eu vá na jornada, que o Senhor providencie alguém para me ajudar, ou a gente conseguir esse dinheiro, né? E a Lene ganhou as passagens dela, toda a viagem dela para a jornada de uma só vez. A pessoa ligou para ela lá e falou: ó, eu quero que meu filho vá para a jornada, eu quero que você acompanhe ele também, junto com o Fernando, vai outra pessoa da comunidade, eu quero que você vai junto também. E ela foi lá e deu a doação integral. Ou seja, eu estava pagando a minha ainda, ela foi lá e pagou a dela já à vista, né? Então, foi uma providência divina, porque nós percebemos que era um momento para nós rezarmos. A Jornada Mundial da Juventude era uma peregrinação para nós, onde nós íamos realmente, com o Papa, pedir as bênçãos para que nós possamos dar os passos rumo ao matrimônio. E foi muito bacana que lá no aeroporto de Quatro Ventos, né, em Madrid, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude,
O Papa Bento XVI estava nos abençoando, ajoelhamos ali naquele chão e pedimos a bênção de Deus para que nós possamos voltar para o Brasil e realmente dessemos passos para o noivado e os passos para o casamento. Logo que nós voltamos da jornada, nós começamos a nos dar os passos para o nosso noivado. E nós ficamos noivos no dia 6 de novembro de 2011, dia de Todos os Santos. E depois do noivado, é lógico que a gente começou a falar mais sobre o casamento e nos preparar também para o casamento. Isso. E na verdade a gente se casou ali depois de 1 ano e meio, né, do nosso noivado, né? Nós marcamos a data de casamento para o dia 18 de maio, que era o dia do nascimento de São João Paulo II, que é o santo que nós temos muita devoção por causa da teologia do corpo, né? Mas como não tinha data na igreja desse dia, né, na igreja matriz, então nós marcamos para o dia 17 de maio. De 2013. De 2013. Só que acontece, quando chegou aquele ano, foi um ano muito intenso, porque a gente já estava com a data do casamento marcado, aí em dezembro a coordenadora nacional da RCC do Brasil me ligou, me convidando para ser coordenador nacional do Ministério Jovem, e eu estava preparando o casamento, fazia 5 meses, ou seja, do meu casamento, toda aquela preparação, construindo casa, correndo atrás das coisas, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ligar para minha esposa, né? Ou seja, para minha esposa, minha noiva, né? Minha futura esposa. E eu falei, puxa, ela não vai concordar. E naquele ano também eu ia começar a representar os jovens da Renovação Carismática, também a CNBB. Então, uma série de coisas. Aí na hora que eu liguei para ela, eu falei, puxa, acho que ela não vai aceitar. Na hora que eu falei para ela, amor, olha, eu recebi meu telefonema, me convidaram para coordenar o Ministério Jovem no Brasil, tal. Ela falou, que maravilha, é o ano do nosso casamento, é o ano da Jornada Mundial da Juventude do Brasil, é o ano, né, que você vai coordenar o Ministério Jovem, tem o ano da bênção. Eu fiquei assim, impressionado, né, com a disposição dela. Acho que ela nem sabia o que se daria depois, o que se exigiria de nós, porque foi um ano muito exigente, né, a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, né, todos esses trabalhos, preparação para a jornada, enfim. Mas graças a Deus nós abraçamos ali e no dia 17 nós estávamos subindo ao altar, né, acolhendo um ao outro como esposo, como esposa. Então, galera, isso foi a trajetória nossa. Agora, nosso namoro em si, nosso relacionamento, como nós chegamos ao casamento, vou dizer uma coisa para vocês, foi um namoro normal, né? Nós tivemos dificuldades, como todos os jovens têm, né? Ou seja, a diferença que tem de temperamento. Eu sou uma pessoa muito diferente da Lucilene. Só o fato de a gente ser homem e um homem relacionando com uma mulher é completamente diferente de maneira de pensar, de agir. Então a gente foi, lógico, aprendendo a conviver, aprendendo a dialogar, aprendendo a entender um ou outro. A gente foi também aprendendo a rezar juntos, né? Aí a gente buscava, sempre que nós podíamos, né, rezarmos juntos. Algumas vezes a gente conseguia rezar o texto, outra vez a gente rezava só 3 Marias. Teve uma época que a gente rezava as Ave Marias por telefone, né, amor? Eu tava vindo da faculdade, eu ligava para ela ao meio-dia, a gente rezava o ângelo junto. Enfim, e buscávamos, assim, superar as dificuldades, né? A gente tinha muitas dificuldades, porque a saudade, às vezes as viagens, tinha vezes que eu conseguia levá-la comigo, tinha vezes que eu não conseguia. Um período que a gente começou a aprofundar mais o nosso namoro, ela começou a participar mais comigo das missões, então levava ela constantemente para as missões, porque senão a gente não conseguiria se ver, né? E também o desafio de viver a pureza, né? A castidade, né? Porque tanto eu como ela, nós tínhamos nossas fraquezas, nossas debilidades, né? E tinha hora que a coisa esquentava, né? Então tinha hora que a gente não sabia aí agora, o que não vamos fazer, né? Então teve momentos de dificuldade, de fraquezas, e aí a hora que a gente estava passando o sinal, a hora que a gente retomava, pedia perdão para Deus, retomava nossos propósitos, buscava o sacramento da confissão. Mas graças a Deus a gente conseguiu com muita luta viver a castidade durante o nosso namoro, guardando nossa pureza, guardando para o casamento. E graças a Deus nós chegamos castos para o casamento, onde a gente teve, graças a Deus, a graça de chegar no casamento e só quando casados termos a nossa primeira relação sexual. Então isso foi uma vitória no nosso relacionamento também, e conquistado com a graça de Deus e com muita luta, viu, gente? Não foi fácil não, viu? E durante nosso namoro nós fomos percebendo que alguns dramas que nós tínhamos, alguns questionamentos, perguntas, algumas coisas faltavam, e às vezes nós não tínhamos com quem partilhar. Embora nós tínhamos alguns irmãos, algumas pessoas mais experientes que às vezes a gente buscava alguma orientação, mas alguns problemas de fundo parecia que não tinham aquelas respostas, né? A gente procurava ler, eu sempre estava interessado na leitura, mas eu já percebia no tempo do nosso namoro que um jovem
ele precisa de orientação, mas de uma orientação assim, constante, de coisas simples para ele viver melhor o seu relacionamento. E quando eu cheguei no casamento, nós chegamos no casamento, eu falei, puxa, nós precisamos ajudar os jovens, nós precisamos ajudar os jovens a se preparar, a viver melhor os primeiros anos de casado. E foi assim que surgiu a campanha Amor Autêntico, né? Assim, nós já estávamos há 2 anos casados, né? Foi quando eu comecei a ir falar mais sobre esses assuntos na internet, e aí os jovens começaram a seguir e acompanhar essa trajetória nossa, onde eu fui colocando ali alguns temas, né? Alguns assuntos. A Lene, ela aparece menos nos vídeos aí, ela fica mais nos bastidores, né? Sempre me incentivando, me apoiando, e graças a Deus nós estamos com essa campanha onde nós podemos, com a nossa experiência, né, daquelas lutas, desafios do nosso namoro, alguns questionamentos que nós tínhamos no nosso coração, que muitas vezes a gente não tinha ali as respostas naquele momento, e principalmente no desejo de ajudar outras pessoas, que surgiu esse projeto. Então nós estamos aqui testemunhando para vocês que é possível viver um amor de verdade, que é possível viver um namoro em Deus, um namoro cristão, católico, um namoro buscando a santidade e chegar a um casamento sólido. Nós já estamos há 3 anos casados, estamos aí profundamente abertos à vida, pedindo a Deus para nos abençoar com a graça dos filhos e pedindo a Deus que nos mande o mais rápido possível os filhos. E estamos nesse momento, né? E dizer para vocês que vale a pena ser fiel, vale a pena esperar, vale a pena lutar, vale a pena sofrer, vale a pena aprender, renunciar, e vale a pena você buscar viver um amor autêntico, um amor que seja para toda a vida, tá? Então esse foi um pouquinho nossa partilha de hoje, o tema de hoje, nosso testemunho. Espero que vocês tenham gostado, de maneira muito simples. Vocês viram, a gente fica até um pouquinho assim, né? Quando a gente fala muito de nós assim, a gente fica um pouquinho até mais tímido, né? Mas foi a nossa contribuição para vocês hoje. Então nós terminamos nosso tema de hoje partilhando isso com vocês, e foi uma alegria estar aqui, não é verdade, amor? Isso. Então esse foi o Amor Autêntico de hoje. Nós acreditamos no amor autêntico. E você?